Chamou muito a atenção recentemente uma declaração do John Cena falando que o Brock Lesnar possui a melhor performance em ringue da história da WWE. Chamou muita atenção pela declaração e por ser a pessoa do John Cena falando isso, né? O John Cena que é simplesmente o maior campeão mundial da história da WWE ao lado do Ric Flair hoje em dia. Então não é qualquer um falando isso, é simplesmente o cara que dominou a empresa no topo durante vários e vários anos, né? É um cara que tem inúmeros eventos principais de WrestleMania, tem uma grande história, e quando esse cara vem e fala que o Brock Lesnar tem a melhor performance em ringue da história, é um cara que já lutou contra muita gente boa, contra muita gente talentosa, diversos anos na WWE, então é alguém que já teve experiência não só com o Brock Lesnar como outros, então por ele estar falando isso é porque simplesmente tem alguma razão, né? E eu acho que dá para entender um pouco o motivo do John Cena estar falando isso, né? Ele focou principalmente na forma como o Brock Lesnar consegue ter esse poder de atração que ele tem, né? Essa forma como ele faz o público prestar atenção naquilo que ele está fazendo, faz o público ficar vidrado ali nos momentos que o Brock Lesnar está lá, e não só nos momentos que o Brock Lesnar se dá bem, ele consegue gerar aquela reação de um lado o pessoal odiando ele estar sendo dominante no ringue, acabando com os adversários, até debochando os adversários, ele fez isso no último Royal Rumble match lá. E também quando ele se dá mal, quando ele consegue ser dominado, quando ele consegue ser vencido, que são raras as vezes, ele consegue também fazer uma reação do público enorme, o público realmente ficar muito feliz, muito contente quando o Brock Lesnar se ferra, né? Então o John Cena focou muito nesse lado, mas acho que não é só isso que o Brock Lesnar tem de qualidade, não. O Brock Lesnar, pra mim, ele tem um dos melhores selling na WWE, ele vende muito bem os golpes que recebe. Geralmente caras grandalhões assim têm um pouco de dificuldade, né, de dar aquela vendida bem no golpe, porque eles não conseguem dar aquele mortal para trás, assim, que até alguns consideram exagerado esse tipo de selling, geralmente high flyers fazem, mas ele consegue realmente cair ali, ficar nocauteado como se ele de fato tivesse recebido um super golpe, uma super potência. Brock Lesnar tem muito essa qualidade, já não é de agora, né? Quando ele era mais jovem ele fazia isso mais vezes, mas depois do retorno dele ele também nota-se muito disso, ele vende muito bem os golpes que recebe, e isso pra mim é um dos grandes pontos interessantes de um lutador, né? Muita gente até cita pouco isso, né? Foca mais no moveset, que também é muito importante, mas pra mim você vender bem os golpes também é uma qualidade que acaba ficando despercebida, porque geralmente, né, quando você vende bem um golpe que recebeu, o mérito vai pro seu adversário que fez o golpe. Nossa, caraca, que louco, né? Randy Orton, por exemplo, muitas vezes já passou por isso, né? O adversário dele faz um selling muito bom no RKO, mas quem sai com toda a moral ali é o Randy Orton que aplicou o RKO. Então, tipo, é bem maluco isso, é bem injusto isso, mas acontece, e o Brock Lesnar tem muito essa qualidade. Agora, a melhor performance em ring, aí da história já não dá, né? Da história já é mais complicado, acho que o John Cena deu aquela exagerada e tal, mas ele tem seus motivos também pra ter falado isso. Mas você pode citar o próprio Shawn Michaels, que lutou com o John Cena, inclusive o WrestleMania, já teve performances melhores. O Undertaker no auge pra mim também já foi melhor que o Brock Lesnar. Você pode citar aí Chris Jericho. Chris Jericho até hoje ainda consegue fazer performances incríveis. E acho que todos esses da nova geração aí do Wrestling que chegaram na WWE, todos eles também conseguem ter performance muito boa. Você tem o Kevin Owens, você tem o Sami Zayn, você tem o Cesaro. Óbvio que eles não tiveram grandes palcos, não tiveram tão grandes adversários igual o Brock Lesnar teve também, tão grande espaço. Então aí também vai uma comparação complicada, né? Porque às vezes muitos outros aí também poderiam ter uma performance melhor, mas não tiveram um push, não tiveram a oportunidade de mostrarem isso, né? Então você não consegue dizer se eles são melhores ou não que o Brock Lesnar, mas eu acredito que tem muitos que são aí. Então, da história eu acho que forçou um pouquinho, mas o Brock Lesnar tem sim suas qualidades. O Brock Lesnar não pode ser considerado alguém aí subestimado, aliás, o Brock Lesnar não pode ser considerado alguém aí horrível, igual alguns colocam, por causa do moveset dele se resumir muito à questão do suplex city, mas ele, por exemplo, saberia fazer uma variação de suplex mais do que ele sabe hoje em dia, que normalmente fica só no German suplex. Acho que essa questão do suplex city foi mais culpa dos fãs mesmo, que ficaram naquela moda de suplex city, e aí falou, bom, se os fãs estão contentando só com suplex city, então tá bom, faz o suplex e o F5.
Mas antigamente, até quando ele voltou lá, os combates dele com o John Cena, com o CM Punk, ele fazia muitos outros golpes também que eram interessantes. Sem contar que o moveset ser enorme não necessariamente significa que você é o melhor por ter um moveset maior. Às vezes o seu moveset é enorme, mas seus golpes são todos assim de pouco impacto. Às vezes o camarada ele tem 5 ali golpes interessantes no arsenal dele e consegue fazer lutas mais interessantes, por exemplo, do que um que tem 15, porque os 15 que ele tem são golpes ali inexpressivos, né? E aí dá pra citar vários casos aqui. O próprio Undertaker não tem lá um moveset enorme, o Triple H não tem um moveset enorme, o John Cena ficou famoso por não ter muito moveset, mas você consegue listar várias lutas que eles conseguem realmente entreter muito mais do que vários caras, por exemplo, do Joe Five Live, que é o maior exemplo que a gente tem hoje em dia, né? Mas de qualquer maneira é isso, e aí eu trouxe o Messi também para poder falar um pouquinho aí, já que ele é lutador, já que ele pode dar a melhor opinião dele sobre essa questão de performance em ringue. Bom, o negócio é o seguinte, o John Cena falou algo que eu às vezes batia na tecla durante um tempo. Eu não acredito que o Brock Lesnar é o melhor performance em ringue dos últimos tempos, mas eu acredito que ele é um dos melhores. Pra quem acompanhou o Brock Lesnar lá em 2002 até 2004 e assistiu as lutas deles, sabe que o Brock Lesnar é um dos melhores sellers que eu já vi na WWE, cara. É incrível as coisas que ele já conseguiu fazer. E até hoje mesmo, dentro do ringue, ele consegue fazer combates incríveis. Dito o que ele fez com o Daniel Bryan, com o AJ Styles, com o Finn Balor e provavelmente fará com o Ricochet no Super Showdown. Então eu acredito que o Brock Lesnar ele é uma caixinha de surpresas. Então, por conta de tudo que ele fez nos últimos anos, fica meio complicado, a galera fica olhando e falando assim, mas é chato as lutas do Brock. E eu concordo que em parte é chato, mas quando nós vimos esse tipo de luta lá em 2014, todo mundo ficou surpreso e achou top, porque era algo que ninguém tinha feito antes. E agora já ficou maçante. É claro que a WWE não vai dar mais liberdade do jeito que dava, ou apenas ele mesmo não quer fazer o que ele fazia antes. Afinal de contas, rapaziada, nós já vimos o Brock Lesnar dando Shooting Star Press, e eu não tô só falando daquele que ele errou na WrestleMania contra o Kurt Angle, não. Eu tô realmente falando que em várias e várias lutas, não só na OVW, como também nos Dark Matches da WWE, que se você pesquisar no YouTube você encontra, nós vimos o Brock Lesnar com uma lista de movesets incríveis, aplicando até mesmo Shooting Star Press da terceira corda. Então, tipo, o cara é muito bom. E eu acredito que o John Cena, com toda a técnica, talento e experiência que ele tenha, ele sabe do que ele tá falando. Como eu disse, ele pode ser sim, facilmente, um dos melhores e maiores in-ring performances que nós já tivemos. Não acredito que ele seja o melhor. Para mim, existem 4 nomes muito grandes dentro do Pro Wrestling na parte de performance, que são Undertaker, Shawn Michaels, Ric Flair e Satoru Sayama, o Tiger Mask original. Dentre esses 4, na parte de performance, eu acho que o Tiger Mask é o cara mais incrível que eu já vi. O Satoru Sayama fazia coisas inacreditáveis para a época dele, né? Coisas que hoje o Will Ospreay, o Ricochet, por aí vai, toda essa galera consegue fazer. Mas eu acredito que o Brock Lesnar entra fácil numa lista de top 10. Com certeza ele conseguiria. Talvez é claro que o John Cena tenha exagerado um pouco. Talvez o carinho que ele tenha pelo Brock Lesnar, porque são amigos fora da WWE, possa ter enaltecido um pouco mais o que ele deveria. Mas a realidade é que eu não acredito que ele tenha mentido por completo. Como eu disse, o Brock Lesnar pode ser sim um dos maiores de todos os tempos, até porque ele já conseguiu provar isso. Agora, é óbvio que em determinados combates o Brock Lesnar acaba deixando muito a desejar, acho que pelo estilo que ele determinou se impor durante esses últimos anos. Então eu acho que é mais ou menos nesse caminho. O Brock Lesnar é um dos grandes nomes da WWE hoje e ele consegue sim fazer grandes combates se ele quiser. Às vezes não é nem se a WWE permitir, é se ele quiser, se ele tiver afim. Então eu acho que o que ele apresentou no Royal Rumble, todo mundo ficou realmente assim surpreso e ao mesmo tempo ficava querendo saber quem que vai eliminar esse cara, o que que ele vai conseguir fazer. E ele fazendo algumas coisas em cima do ringue prendiam muito a nossa atenção. E agora basta a gente ver o que vai rolar no Super Showdown. Quem sabe, olha até uma parte 2 desse vídeo aqui pra falar se de fato o John Cena tinha razão. Quem sabe, né, o combate que ele faça com o Ricochet mude um pouco as nossas visões. E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!